O nosso tricolor, Massinha, o nosso tricolor está numa situação que está estranha de comentar. Não que a situação do Corinthians tenha, né, melhorou com o título paulista, assim como o do São Paulo melhorou algum tempo atrás com o título também do Paulista contra o Palmeiras naquele ano. Mas a situação do Zubeldia, ela é curiosa, né? Porque ela oscila entre nada é culpa do Zubeldia, nada. E tudo é culpa do Zubeldia. E nessa é um negócio meio morno, né? Onde vai chegar com o Zubeldia? É tudo culpa do Zubeldia, nada é culpa do Zubeldia, é com o Zubeldia que dá para fazer mais ou menos esse ano rumo ao G8, G6, que eu acho que é o que o São Paulo deveria estar vendo, mas a torcida, assim como a do Santos, que a gente vai falar daqui a pouco, ela tem uma miopia, né? O São Paulo está na Libertadores, então tem que ganhar tudo. Olha, Marília, minha opinião sobre o São Paulo, eu poderia até, se fosse pensar em termos clubista, defender a demissão do Zubeldia. Eu poderia gritar aqui, tem que mandar embora, tem que isso, tem que aquilo. Mas vamos olhar com um pouquinho mais de calma. Não fez um ano ainda que ele está no São Paulo, de quando ele chegou, ele estreia depois de uma derrota do São Paulo na Libertadores. De lá para cá, o São Paulo não perdeu mais na Libertadores. O São Paulo chegou à sexta colocação no Campeonato Brasileiro, que foi a melhor colocação nos últimos anos. Aí começa o ano com o São Paulo se desfazendo dos jogadores, né? E colocando, montando um time que tem 12 atletas. Se contar o Ferreirinho e o Luciano, vai para 13. Ok. O resto, tem o Bobadilha, 14. Tem o zagueiro, o volante lá, agora se machucou, está com um problema grave de embolia. Você tem mais 5 desfalques. Fala sério, nem tudo é responsabilidade dele. Ele será sempre o responsável. Ele é o treinador. Tá lá, diretor técnico. É ele o responsável. Mas achar que um outro treinador. Você viu as alterações que ele fez no jogo contra o. Olha ele aí, ó. Você viu as alterações que ele fez agora no jogo contra o Não é Cruzeiro? no metrô, não, é no banco de reserva, que é É. difícil achar ele no banco de reserva. É mais fácil achar ele no metrô, não é, mas no Ou banco suspenso sentadinho também, né? assim, no banco É, sentadinho assim, sem chilique é difícil, mais fácil no metrô, viu. é, ou suspenso também, né? Então, Então, por assim, isso. ó, isso. Então, assim, cara, ele botou os moleques para jogar e o São Paulo tá pagando esse preço. Eu prefiro que o São Paulo flamengue do que coringue, tá? Ele não, o São Paulo precisa voltar a ser o São Paulo. E até voltar a ser o São Paulo, ele vai passar perrengue. Esse ano é um ano duro. É um ano para um time para jogar a Copa, e é Libertadores. No brasileiro é brigar para não cair. Porque o brasileiro, Marília, precisa de elenco, e elenco São Paulo não tem hoje. O pessoal reclama, mas você está se queixando porque saiu o Rato. Bom, o Rato foi um dos responsáveis pelo título da Copa do Brasil. Você é jogador formado, jogador forte, né? Jogador físico, jogador que entende o jogo. Agora, se colocar um moleque lá, ele vai ter problema. Entendeu? Então, para mim, é Aí, muito ó, claro. Para ele é um aí, homem ó. presente, ele Grande. presente na linha aqui e presente aqui, ó, nosso tricolor. Ó, Ô, que Marcelo, eu acho beleza. isso, mas que você é um homem muito sereno. Também é uma qualidade minha, eu sou uma pessoa calma, equilibrada. Porém, às vezes não, assim, algumas vezes não. Tá bom, eu acho. Ah, então um ano de contrato só e tal. E o São Paulo perdeu muita gente. O Oscar. Não é só o Coronado que ganha bem, não. O Oscar ganha também. Não é só o Memphis, não. O Coronado, né? O Oscar ganha também. Não joga e não sei o que lá. Papapá, papapá. Tudo bem. Mas e o Zubeldia? Ele é o melhor técnico para esse projeto? Ser campeão ou disputar a Libertadores Não, e ficar na Série A? eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida, porque, para começar, para você não coringar, você tem que pagar a multa dele. Aí você vai trazer o treinador. O treinador vai chegar e falar: mas peraí, é com isso aqui que eu vou? Não, eu quero reforços. Cara, o Rogério, se tem alguém que ama o São Paulo, podemos dizer que é o Rogério. O Rogério não quis. Lembra? Teve o áudio do Muricy, vazou e tal. Não vai dar, tem que contratar. O Dorival também não quis. Vamos montar um time para ser campeão. Foi campeão. E aí a conta do São Paulo, ó, foguetinho, foi lá para cima. Agora é uma escolha. O São Paulo pode se enxergar agora e falar: meu,
dane-se. Vai embora Zubeldia, vou atrás do Guardiola, vou pagar 4 milhões por mês para o cara e vou contratar 5 jogadores na janela do meio do ano e vamos embora. Pode, não é que não pode, não é proibido, mas eu acho errado. Eu acho que esse é um ano de manutenção do São Paulo na primeira divisão e buscar algo nas Copas. É assim que eu vejo, né? Pode ser que eu esteja errado aqui. Quando eu falo isso, você fala brilhantemente, papapá, 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 mas o papapá é importante, Maria. Não, não, Porque não, não. a Eu acho que tudo isso é arquibancada, uma questão. A arquibancada vê o Zubeldia ela chilicando, ou a arquibancada vê o presidente do São Paulo dizendo que é soberano, soberano não, Libertadores sim, e sim. fogos e maior união e põe a Independente para dentro para dizer que temos que ganhar. É que, veja, não tem dirigente nesse país, alguns têm coragem. A Leila, por exemplo, tem coragem, o Marcelo Paz tem coragem de chegar e falar um carro real. Ó, esse é um ano que a torcida do São Paulo precisa entender que o São Paulo hoje é um time médio, com as aspirações médias. Não se discute grandeza, os campeonatos mundiais, as Libertadores. Não se discute grandeza, se discute momento. Ó, massa. O Fábio, ele pergunta quais vocês acham os pontos fracos e fortes do trabalho do Zubeldia. Eu não acho ele taticamente um grande técnico. Eu acho ele um grande motivador. Eu acho que ele conseguiu uma conexão com a torcida. Eu acho que com pouco tempo de Morumbi parece que ele nasceu ali ou que ele passou por ali antes. Ele verbaliza um sentimento do torcedor, não é só contra a arbitragem, mas em relação ao orgulho de vestir uma camisa tão poderosa e tal, tal, tal. Mas taticamente eu acho um pouco mais do mesmo. Eu não acho que o São Paulo consiga, quando eu acho que mais na sorte do que no treinamento, até não tem muito tempo de treinamento. Eu acho que não é um grande técnico para isso. E acho que as substituições dele, quando ele tenta alguma coisa, aí eu acho que ele erra com força. Quando ele tenta durante a partida, eu acho que ele mexe mal. E não é porque tirou o Ferreirinha, Mas não. Eu acho que ele mexe mal. não, é assim, ó, o Ferreirinha só deixando claro, pediu para sair os 2 jogos, mas você não está se referindo a isso e eu concordo. Não. Agora vamos lá. Palmeiras, São Paulo e Santos na Vila, lembra? Ano passado? Ano passado não, agora, no Paulista, ele põe o Oscar de segundo volante e perde o jogo. Beleza, ele errou, cometeu um erro. São Paulo e Palmeiras, ele entra com o Oscar de segundo volante e complicou muito a vida do Palmeiras. E foi o time que encarou o Botafogo na Libertadores e por um pelinho, um pênalti, não eliminou o campeão da Libertadores. Ele montou uma estratégia boa para os 2 jogos contra o Botafogo. É que ele é jovem também, Marília. Ele não é um treinador pronto. Você fala assim, ele é um cara ciente, conhecedor das coisas todas. Não é. Ele é muito jovem ainda. Ele tem o temperamento dele. Ele é muito bom nessa questão da conexão com o torcedor. Mas ele melhorou. Veja, ele melhorou o futebol de muitos jogadores que estavam ali no São Paulo, né? É, recebendo salário. Para mim, a maior virtude de um treinador, a maior delas, ele tem que ter outras, mas a maior é trabalhar com o que tem e melhorar o que você tem, né? Porque quando você passa um pouco de dificuldade na vida, às vezes você tem um arroz e feijão, se você colocar uma linguicinha, fica ótimo, entendeu? Ou fritar um ovinho e tal. A situação do São Paulo é essa. É fritar um ovinho, fazer um omelete, cuidar de forma mais simples do ano, porque a partir da janela do meio do ano que vem, o São Paulo vai poder fazer mais contratações, vai poder melhorar o elenco.